para o teu filho do que para mim mesmo. Amém? Amém. Vamos lá então, hoje eu quero compartilhar com vocês desse tema muito especial, reavivando nossas disciplinas espirituais. Eu fiz questão de colocar uma palavrinha chamada Job. Antes de falar do sermão, eu quero mandar um abraço a uma irmã chamada Tânia, que está nos assistindo da Angola. Vocês podem aplaudir ao Senhor? Deus abençoe, Tânia. Glória a Deus. Eu estou parecendo já o R.R. Soares já. Estou brincando, R.R. Seguinte, todos vocês sabem, ou pelo menos a maioria sabe, que essa palavra Job é uma palavra inglesa, que significa trabalho. E ela está ficando já cada vez mais aportuguesada. Eu vejo muitas pessoas falarem, e aí, qual vai ser o teu job hoje? Qual vai ser o teu trabalho hoje? Enfim, só que, gente, eu não falo inglês. Eu já confessei meu pecado para vocês, e esse ano, até o fim do ano, eu vou falar inglês. Pelo menos eu vou melhorar o medíocre inglês que eu tenho hoje. Só que eu não vim aqui pregar sobre inglês, né? Mas eu quero que vocês usem essas palavras, ou essa palavra Job. Na verdade é um acróstico, porque cada palavra, o J vai ter uma função hoje, o O vai ter uma outra função, e o B vai ter uma outra função. Por isso que a gente está trabalhando o Job, para falar sobre esse reavivamento em nossas disciplinas espirituais. Domingo passado, eu disse aqui e reafirmo, que a antessala da santidade é a disciplina. A antessala da santidade é a disciplina. Para nós termos sucesso na vida, nós precisamos ser disciplinados. Por que eu não estou tendo sucesso no meu inglês, Fábio? É porque eu não sou disciplinado no inglês, em estudar inglês. Porque se eu fosse disciplinado, com certeza eu já estaria falando inglês. Eu tenho intelecto suficiente para aprender uma língua diferente. Se eu for ainda mais disciplinado, eu creio que eu falo em japonês. Com muita fé envolvida. Tenho dúvidas, mas tenho muita fé. Ou seja, a disciplina, ela faz parte de qualquer âmbito da nossa vida. Só que, infelizmente, descansando na graça de Deus, a gente vai achando que a autodisciplina não faz parte da vida cristã. Besteira. Porque precisamos ser disciplinados para, de fato, a gente conseguir resultados espirituais importantes. Muitas vezes nos faltam mais vida, ou nos falta mais vida, é porque nós não estamos sendo disciplinados do jeito que nós deveríamos. Quando eu olho para essa palavra Job, o J aqui tem a função de falar sobre jejum. O O aqui tem a função de falar sobre oração. E o B tem a função de falar sobre Bíblia. Eu acredito que existam muitas disciplinas espirituais na palavra de Deus. Só que se a gente se apegar, pelo menos ao jejum, à oração e à Bíblia, gente, de boa, a gente vai já dar um grande salto na vida cristã. É bem verdade que a minha intenção aqui não é esgotar esse assunto, até porque existem infinitos benefícios do jejum. Existem infinitos benefícios de uma vida de oração. Existem infinitos benefícios de uma vida de leitura bíblica. Só que eu não tenho infinitos minutos aqui para pregar para vocês. Então, de certa forma, eu tive que dar uma segurada para o sermão não ficar longo demais. E também tenho a plena convicção de que muitas coisas que eu vou falar aqui, de certa forma, vocês vão esquecer, porque eu vou citar muitos versículos aqui. Só que amanhã, a partir de amanhã, você pode entrar lá no nosso site, adai.com.br, clicar no link blog, e tudo isso que eu estou pregando aqui, você pode ter acesso nesse texto que eu estou pregando, se é que você quer ser disciplinado também nessa área. Respeitando então essa sequência do Job, eu quero começar aqui compartilhando com vocês a respeito da palavra jejum. Biblicamente falando, quais são
algumas das finalidades de consagrarmos a Deus um santo jejum. Olha a pergunta. Quais são as finalidades, ou algumas das finalidades, de fato consagrarmos a Deus um santo jejum? Primeira coisa que eu encontro aqui a respeito do que o jejum nos oferece é isso aí, coloquem para mim. O jejum é um instrumento para alinhar o nosso coração a Deus e, por consequência, termos a capacidade de tomarmos sábias direções. Olha só, o jejum é um instrumento para alinhar o nosso coração ao coração de Deus. E, por consequência, termos a capacidade de tomarmos decisões mais sábias. Temos Bíblia para isso? Sim, eu trouxe para vocês. Livro de Atos dos Apóstolos, vocês podem acompanhar no telão e nas televisões. Livro do Atos dos Apóstolos, de Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 2 e 3. Olha só. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo, olha só, em meio à adoração e o jejum, disse o Espírito Santo, separem-me Barnabé e Saulo, para a obra a que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. Percebam aqui então que os apóstolos cultivavam a prática do jejum para tomarem decisões importantes a respeito de assuntos que eles precisavam resolver. Ou seja, o colégio apostólico, os apóstolos, todas as decisões que eles precisavam tomar, antes vinha a questão do jejum. Eles não davam um passo para a direita ou para a esquerda, se não houvesse de fato uma consagração a um santo jejum. Agora, se os apóstolos, que eram os apóstolos, tinham essa prática, por que às vezes temos a loucura de tomarmos decisões importantes em nossa vida, sem antes consagrarmos a Deus um santo jejum? Eu não estou falando de você fazer um jejum para comprar um lápis. Eu não estou falando de você fazer um jejum para comprar uma Marmitex. Ok, não é errado também, mas principalmente em decisões importantes como começar um namoro. Namoro não se começa na cama para ver se ela transa bem. Namoro de crente começa com jejum. Estão aqui ou fugiram? Ufa. Se vocês forem embora, me avisem, só para eu parar de pregar. Compra de um apartamento não se começa comprando, se começa jejuando. Assim que os meus avós me ensinaram, e mais do que os meus avós, a Bíblia ensina. Agora pulamos de galho em galho, entramos em viagens e mais viagens, projetos e mais projetos, e não entramos, no mínimo, em jejum. Aí você fala assim, pastor, mas é porque eu não entendo o que é jejum. Afinal, pastor, eu posso tomar água no jejum? Ou eu posso comer alguma coisa no jejum? Ou eu tenho que ficar zerado no jejum? E quantas horas são? Gente, para nossa alegria, não existe uma unanimidade na Bíblia em relação a isso. Quer ver um exemplo? Jesus. Se você pegar o livro de Mateus e os outros evangelhos, vai dizer que Jesus passou quantos dias no deserto em jejum? Quantos dias? 40 dias e 40 noites. Só que o texto bíblico vem dizer que Jesus teve fome. Em nenhum momento ele vem dizer, o texto, que ele teve sede. Você pode me dizer, porque esqueceram de escrever. Aí é uma interpretação tua. Mas eu acho que a Bíblia é teoricamente muito detalhista para se esquecer, o autor se esquecer que Jesus também teve sede. Lá no texto bíblico está escrito que Jesus teve fome. Possivelmente, ele tomava água. Aonde? Aí, meu filho, vai perguntar lá, que eu não vou saber. Então, teoricamente, à luz da palavra de Deus, Jesus ele teve só fome, ou seja, é bem provável que nos 40 dias
de tentação que ele sofreu no deserto, é bem provável que ele tenha tomado alguma coisa, mas ele não tenha comido. Isso é bíblico. Então aí você tem um tipo de jejum que você não come, mas bebe água. Pelo menos eu acho. Também nós encontramos na Bíblia, lá no livro de Esther, um jejum, onde a Esther jejuou 3 dias, e aí foi um jejum total. O texto bíblico vem dizer que ela nem comeu e ela nem bebeu. Mulher de fibra. Mas foram 3 dias também. Mas também nós encontramos um outro tipo de jejum, que é o jejum de Daniel, onde ele não coloca vinho na boca e só come legumes. Ou seja, não é unânime. Então não adianta aqui eu levantar uma voz aqui e falar assim, a partir de hoje, vocês têm que fazer jejum assim, assado assim. Não. Agora, só não confunda, se for principalmente o jejum de Daniel, não se confunda jejum com regime. Pastor, o negócio é o seguinte, eu vou fazer jejum de chocolate. Toma vergonha na cara, que chocolate? A não ser que o chocolate se tornou um vício para você. Mas vocês não são viciados a nada? A café, imagina. Chocolate, imagina. Crente não é viciado em nada. Viciados são as pessoas que estão na Cracolândia. Abrem os olhos. Porque talvez a gente pode perder a nossa salvação por conta de um vício ou outro. Então o jejum, ele não tem um bloco dizendo é assim ou assado. Agora, você entende a sua fisiologia. Você entende o seu corpo. Independente daquilo que você venha fazer, nós estamos entrando numa semana de jejum. Tem pessoas que não podem ficar 2 horas sem água. Então você tem que tomar água, mas pelo menos ficar sem comer. Se você pode fazer um jejum sem água e sem comida, como a nossa irmã Esther fez, faça. Agora, não tem desculpas. Que todos podem fazer jejum, todos podem. Que seja de 15 minutos. Mas faça. O importante é, de fato, nós, esse primeiro princípio que eu aprendo a respeito do jejum, olhando para a vida dos apóstolos, jejuar a Deus nos conecta ao coração dele. Perceba que a gente não pode fazer jejum para casar. A gente não pode fazer jejum para noivar. Não. Você não pode fazer jejum para Deus abrir porta de emprego. Jejum não faz isso. Jejum tem a função de alinhar o teu coração ao coração dele. Eu jejuo não porque eu quero casar. Eu jejuo para saber se Deus vai estar no casamento. É diferente. Eu jejuo não para que Deus abra aquela porta de emprego. Eu jejuo para compreender de Deus se de fato aquela porta é uma porta dele. Porque senão aí é um jejum barganhoso. Aí não faz parte da nossa teologia aqui não. Ou seja, o primeiro princípio então que eu aprendo é que jejum é um instrumento para alinhar o nosso coração a Deus e por consequência termos a capacidade de tornarmos ou tomarmos decisões mais sábias. Uma outra coisa que eu aprendo com o jejum é que o jejum é um instrumento para habilitar o poder de Deus em nós e através de nós. Olhem o que a gente pode encontrar em Marcos capítulo 9, versículo 28. Depois de Jesus ter entrado em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular, por que não conseguimos expulsá-lo? Só para vocês compreenderem, aqui os discípulos estavam tentando expulsar um demônio da vida de uma pessoa e não estavam conseguindo. Jesus respondeu, essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Percebam aqui então que Jesus está ensinando a importância de usarmos a ferramenta espiritual do jejum para enfrentarmos qualquer tipo de batalha espiritual, dentre elas a ação de expulsar demônios. Agora cá entre nós, vocês concordam comigo que expulsar demônio é uma atitude bem extrema? Quantos concordam comigo? Não é todo dia que a gente expulsa um demônio. Não é todo dia que um demoniado vem falar com a gente. Ou seja, agora, se o jejum nos dá o empoderamento de poder expulsar um demônio através do nome de Jesus, você acha que a gente não vai conseguir lidar com os outros desafios da vida espiritual?
Infelizmente, muitas pessoas estão perdendo guerras espirituais. Sabe por quê? Porque estão usando armas que não são espirituais. Exemplo, quantos concordam aqui que Napoleão Bonaparte foi um cara fenomenal na arte da guerra? Levantem as mãos. Na verdade, quem levantou a mão, acha porque leu, né? E quem não levantou a mão, na verdade, foi mais preguiça. Porque você há de concordar comigo que o Napoleão Bonaparte, ele foi o cara nessa... É só você ver os números dele. Agora, se você pega o exército de Napoleão Bonaparte e coloca a PM de São Paulo, o que acontece? Napoleão Bonaparte morre. Por quê? Porque eles vão com arco e flecha. A PM de São Paulo vai com fuzil. Ou seja, por mais competente que o Bonaparte, o Bobô, possa ser bom, quando ele tomar um fuzil no peito, acabou. Por quê? Porque as armas não são parelhas. E, infelizmente, muitos crentes estão perdendo território para Satanás. Não é porque eles não têm o seu nome escrito no livro da vida, mas é porque querem vencer algumas guerras com armas erradas. Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós faremos menção no nome do Senhor. Por que nós não podemos confiar em carros? Porque carros enferrujam. Por que nós não podemos confiar em cavalos? Porque cavalos tropeçam. Deus não enferruja. Deus não tropeça. Maldito é o homem que confia no seu braço. Benditos são aqueles que confiam no braço do Senhor. Essa guerra não é sua. Essa guerra é do Senhor. As batalhas espirituais que nós devemos enfrentar não vão ser erguidas porque você canta bem. Elas não vão ser conquistadas porque você é um bom crente. Mas algumas guerras espirituais, para não dizer todas, elas só serão destruídas através do nosso posicionamento como jejum. Muitas pessoas não conseguem avançar porque estão dando prioridade para tudo, menos para o jejum. Se o jejum consegue em Deus fazer com que expulsemos demônios, para de ficar brigando com a tua sogra. Ela... Você já percebeu que discutir não dá? Você vai perder, negão. Entenda que muitas vezes o que está por trás da tua sogra só vai ser vencido com posicionamento de jejum. Pastor, eu não gosto desse negócio de ficar espiritualizando tudo. O problema é teu. Mas se Jesus deu uma coça aqui nos discípulos, porque estavam tentando expulsar e não estavam conseguindo, por quê? Porque eles não respeitaram o princípio do jejum. Terceira coisa que eu aprendo a respeito do jejum, e essa aqui é bem desconhecida, esse princípio é bem desconhecido da massa evangélica. Olha só, jejum é um instrumento para partilharmos a nossa comida com os famintos. Pastor, tem Bíblia para isso? Isaías 58:6, olha só. O jejum que desejo não é este? Soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo o jugo. Olha agora. Não é partilhar sua comida com o faminto? Abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou? E não recusar ajudar ao próximo? Aí sim. A sua luz irromperá como a alvorada. Ó, para quem jejua, olha só. E prontamente surgirá a sua cura. A sua retidão irá diante de você. E a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Isso é incrível. Percebam aqui nesse texto que Deus nesse momento pediu para que o povo fizesse um jejum, para que viesse sobrar mais comida. É simples. Algumas tribos de Israel, a plantação rendia. Outras tribos não. Então, o que Deus pedia? Olha, povo meu, vocês que aí estão com uma colheita boa, não comam hoje. Porque se vocês não comerem hoje, vocês podem compartilhar com quem não conseguiu colher.
cá entre nós, e eu louvo a Deus porque esse sermão para mim fica mais saboroso, por aquilo que nós fazemos na DAI na semana de jejum e oração. Por que nós inventamos esse negócio de fazer jejum um domingo antes da ceia? A matemática é clara, vai sobrar arroz, porque você vai eliminar uma refeição do dia, sim ou não? Esse arroz você traz domingo. Fala para a pessoa que está, não sabia que você não sabia. Ah, pastor, mas o negócio é o seguinte, eu não como em casa. Você compra com o que, o infeliz? Com vale do VR? Traz o vale. Pastor, mas não dá, tem que ter o meu nome, troca o vale. Quando a gente quer, a gente faz tantas trocas. O problema é que se a gente não colocar isso como prioridade, a gente não faz nada. A pergunta é, a refeição que você deixa de comer nos dias da semana que precede a ceia, se converte isso ou se converge isso em alimento para o quilo do amor? Louvado seja Deus. A Belisa falou aqui, mas pela primeira vez na nossa igreja, nós batemos o recorde, arrecadando 2.000 quilos de alimentos. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus por isso? Isso é inédito. Aplauda mais alto, porque as pessoas estão entendendo. As pessoas estão deixando de comer por causa do jejum e está sobrando. Agora, isso significa que a gente tem que colocar o nosso burro na sombra? Não. Atenção, o que já entrou já está indo. Domingo já girou o mês. Existem mais pessoas que vão precisar. Perceba então que o jejum vai além das questões espirituais, vai além das questões de nos alinhar ao coração de Deus, para tomarmos decisões sábias, ou vai além para nos empoderar, para expulsarmos demônios, ou fazermos batalhas espirituais sendo ganhas pelo poder. Não, mas de fato o jejum nos alinha ao nosso próximo. Então dentro do Job, o J, que é o jejum, espero ter esclarecido de alguma forma. Segunda coisa aqui a respeito de oração. Quais são algumas das finalidades de consagrarmos a Deus um tempo de oração? Gente, cá entre nós aqui, hein? Esses dias eu fui falar com uma pessoa a respeito de oração. Falei assim, quantos minutos ou quantas horas você ora por dia? Sabe o que ele me disse? Pastor, eu vivo orando. Gente, é porque Deus ama crente, porque tem hora que pastor não ama crente. Dá vontade de pegar um microfone e jogar na cabeça. Desculpa, tem horas que eu tenho, você também tem essa vontade de fazer com algumas pessoas, porque eu não posso ter. Só porque eu sou pastor, sacola. Olha só, eu não estou falando de uma vida em oração, na ideia lá do Paulo de orar sem cessar. É lógico que a gente tem que ter uma conexão com Deus todo dia, toda hora. Mas isso não é desculpa para você não cumprir aquilo que Jesus pediu para você, de entrar no teu quarto, na tua intimidade e falar com Ele todos os dias. Para que esse relativismo da palavra de Deus, achando que você está orando no banheiro, sendo que teu filho está lá te enchendo as paciências. A não ser que o banheiro esteja você e Deus, e nem tomando banho você esteja, mas esteja de fato lá só pensando em oração. Às vezes nós, quer ver? Eu estou com a Esther, faz assim Esther para todo mundo te conhecer, isso. Eu estou aqui com a Esther, aí eu estou falando com a Esther, e a Esther está falando comigo, mas na verdade ela está olhando para a Tati. Eu vou olhar para a Esther e falo assim, ô Esther, toma vergonha na sua cara, você está falando comigo ou está falando com a Tati? Seja que com Deus é diferente, imagina, você conversando com Deus no carro, daqui a pouco, vá, não me fecha no carro. Você está falando, e aí Deus, então o negócio é o seguinte, vá, e aí buzina. Que tipo de relação medíocre é essa que a gente quer ter com Deus? Sabe qual é a média? Eu falei quarta-feira e volto a repetir. Sabe qual é a média de pastores evangélicos orando no Brasil por dia? 15 minutos. Se os pastores estão orando 15 minutos por dia, como estão as ovelhas?
talvez melhor. E o que a gente ganha na oração? Primeira coisa, olha só, a prática da oração nos ensina a termos um tempo de adoração a Deus. Livro de Mateus 6, versículo 9 a 10, olha só. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Primeira coisa que não pode faltar em nossas orações é um tempo de adoração. Para você que consegue orar só 5 minutos. Para você que não consegue ter mais do que 5 minutos com Deus, está aqui uma regra importante. E essas regras você encontra num livro chamado Ocupado Demais para Deixar de Orar, do pastor Bill Hybels. Se você só consegue orar 5 minutos, não sabe nem o que falar muitas vezes, já se levanta. Aqui vem uma regra com 4 pilares que não podem faltar numa oração. Primeira coisa é a adoração. Quando você dobrar os seus joelhos lá em casa ou ficar sentado, pouco importa. O importante é você ter um tempo a sós com Ele. Que nunca falte um tempo de adoração. Já dobre os seus joelhos e fala: Senhor, obrigado, Tu és o leão da tribo de Judá. Tu és digno, Tu és poderoso. Ei, você coloca uma playlist então, para quem gosta de música, 5 minutos só adorando a Ele. Faça esse teste lá em casa. Além de adoração, uma coisa que não pode faltar nas nossas orações é isso. A prática da oração nos ensina a termos um tempo de confissão a Deus. Salmo 51 vem dizer o seguinte: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me toda a minha culpa e purifica do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença, e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci. Sim, desde que me concebeu minha mãe, sei que desejas a verdade no íntimo, e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me como hisopo e ficarei puro. Lava-me mais branco do que a neve serei. Faz-me ouvir de novo o júbilo de alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Olha isso. Além de um tempo de adoração, coloca uma música, ela 5 minutos adorando. Senhor, Tu és digno. Senhor, Tu és a resplandecente estrela da manhã. Acabou 5 minutos. Pastor, mas esse negócio de programado não é comigo. Então fica orando 5 minutos. Sabe como que está a oração do evangélico hoje? Senhor Jesus, obrigado pela minha mãe, pela minha tia, pelo meu avô, pelo meu cachorro, pelo meu papagaio e pelo meu pastor que ele está fazendo aniversário. Ponto. Terça-feira, sabe qual é a oração do crente? Senhor Jesus, obrigado pela minha mãe, pelo meu pai, pelo meu papagaio, pelo meu cachorro e pelo pastor que já fez aniversário. Quarta-feira, Senhor, muito obrigado pela minha mãe, pelo meu pai, pelo meu cachorro, pelo meu papagaio, pelo pastor que vai fazer aniversário ano que vem novamente. Aí depois a gente fala que os católicos que rezam, quem está rezando aqui todos os dias? Olhem para a nossa boca antes de falar dos católicos. Que pelo menos eles estão orando orações prontas de homens como Agostinho. Já pegou uma oração de Agostinho? Já pegou uma oração de John Wesley? Orações que são frutos de uma intimidade com Deus. Se você consegue ter um tempo de oração de qualidade, não siga essas regras. Mas se você é um carente pecador como eu, primeira coisa, se dedique a adorar a Deus no teu momento de adoração ou de oração. Se dedique também a confessar os seus pecados. E olha outra coisa, a prática da oração nos ensina a sermos mais gratos a Deus. Salmo de número 118, olha só. Dou-te graças, porque me respondeste, e foste a minha salvação. A pedra que os construtores rejeitaram, tornou-se pedra angular. Isso vem do Senhor, e é algo maravilhoso para nós. Este é o dia em que o Senhor agiu. Alegremo-nos e exultemos nesse dia. Primeira coisa, falem comigo, adoração. Segundo, confissão. Terceiro, gratidão. Quarto, que não pode faltar nas nossas orações, olha só, a prática da oração nos ensina a praticarmos a súplica a Deus. Livro de Mateus, capítulo 21, versículo 22, olha só. E tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Em nenhum momento a Bíblia nos condena o pedido. Mas quando, vocês sabem o que eu vou dizer agora, quando a gente dobra os nossos joelhos e começa a pedir, o nosso nível de oração é 1. Quando a gente começa a orar, adorando, agradecendo e pedindo perdão, o nosso nível de pedido é outro.
Porque quando a gente começa a agradecer a Deus por aquilo que Ele nos deu, a gente não tem nem cara para começar a pedir o que a gente quer. Eu pedi para colocarem aí, por favor, coloque aqui essas 4 frases então. Olha só, que não falte nos teus momentos de oração isso: adoração, confissão, agradecimento e súplica. Se você consegue ter uma adoração mais rica do que isso, mantenha o teu tipo de oração. Agora, se você é carente de mais minutos com Deus, essa é uma regra que eu acho que pode te ajudar. Levanta a tua mão, por favor, por favor, por favor. Diga assim comigo: Senhor Jesus, me leve a níveis de oração e de jejum muito mais profundos do que eu tenho vivido. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Pensando ainda no Job, falei de jejum, falei de oração e agora de Bíblia. E é bem curto aqui para não cansá-los. Quais são algumas das finalidades de consagrarmos a Deus um tempo de leitura bíblica diária? E também aqui eu preciso falar, eu não estou falando dessa leiturinha medíocre tua aí não. Pastor, quem é você para me acusar? Acusei, não gostou, pega eu. Olha só, eu não estou falando desse negocinho de pegar a Bíblia e ficar lendo um versículo só. Se você somar o que você gasta nas suas redes sociais de maneira supérflua, tem sido maior do que aquilo que você se dedica à Bíblia todos os dias. Quem está comigo aqui e concorda com o que eu estou falando, levanta a mão. Sangue de Jesus tem poder. Eu pensei que só meia dúzia ia levantar a mão. Eu vou quebrar esse WhatsApp em nome de Jesus. E você quebra o meu. Du, isso não é um pecado? Ou não é pecado? Nós gastamos. E aí, Ferreira, o crente fala que ama a Bíblia. Você não ama a Bíblia, você gosta que alguém pregue a Bíblia, é diferente. Você fala que você ama a Bíblia. Não, eu amo a lei do Senhor. Ama nada, você ama que alguém pregue para você. Alguém falou verdade aí? Ufa. Eu vou falar de novo, Fabião. Aí você fala mais alto, tá bom? Eu até esqueci a frase. Tem pessoas que não amam a Bíblia, mas, na verdade, amam que os outros preguem a Bíblia. Nada combinado. Sabe? Vamos tirar essas, vamos limpar a nossa boca antes de falar que a gente lê a Bíblia, de ama a Bíblia. Leiturinha de 1 minuto por dia. Pastor, é porque você não está na minha pele. Você não sabe a minha dinâmica de vida. Eu acredito em ficar quieto. E aqui, gente, estou acusando não, tá? O pau que bate no Chico, bate mais no Francisco aqui. Muitas vezes eu me pergunto, será que eu não leio tanto a Bíblia só porque eu sou pastor? E se eu fosse um membro de cadeira de banco também? Será que também as minhas leituras não seriam medíocres? Gente, olha só o que a gente ganha quando a gente lê a Bíblia. A prática da leitura bíblica aumenta ainda mais a nossa capacidade de termos fé em Deus. Romanos 10:17, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Ah, pastor, é ouvida, não é lida. Infeliz, vai ler o contexto bíblico, está dizendo o seguinte: como ouvirão se não há quem pregue? Como entenderão se não há quem explique? É todo um contexto aqui, senão um surdo não poderia então. Vamos amar a Deus provando através da leitura bíblica. Ei, se você não consegue fazer isso todos os dias, mas pelo menos tire um dia da tua semana onde você abre a Bíblia, pega uma folha sulfite, pega uma caneta, pega um lápis, sei lá, pega um comentário bíblico, pega um livro do Hernandes Dias Lopes, sei lá, pega até heresia, mas pelo menos lê. Pega a heresia para você comparar, para ver o que você de fato acredita. Em nome de Jesus Cristo, nós não queremos ser uma geração raquítica, onde a gente fala que a gente ama a lei do Senhor,
Na verdade, a gente gosta de culto. Olha a segunda coisa que a Bíblia nos oferece. A prática da leitura bíblica em nós gera a capacidade de sermos saudáveis, independente da estação que estivermos passando. Aleluia. O pastor Ademar de Campos veio falar uma coisa que eu preciso melhorar nisso, e todos nós precisamos melhorar. E o Ferreira é bom nisso. O Ferreira é bom nisso. Ele é filha da mãe nisso. Olha só, pode falar filha da mãe? Falei. Seguinte. O Ferreira é bom de decorar versículos. E o pastor Ademar de Campos levanta essa tese, que quanto mais decoramos versículos, mais armamentos nós temos contra as dificuldades da vida. Quando você se sentir sozinho, ei, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Quando você se sentir acuado, o que você fala? Pode cair 1000 ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não vou ser atingido. Quando faltar dinheiro, quando faltar as coisas básicas da vida, a gente fala como Abacuque, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, todavia eu me alegrarei no Senhor, no Deus. Percebe, a Bíblia em nós é um rio vivo. E olha só, eu defendo essa tese que a oração da leitura bíblica gera em nós essa capacidade de sermos saudáveis, independente da estação que estivermos passando. Salmo de número 1, versículo 1 a 3, olha, como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, nem imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores, ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor. Nessa lei ele medita de dia e noite, e olha o resultado de quem ama a Bíblia, não de ver alguém pregando, mas de quem ama a Bíblia. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e olha só, suas folhas não murcham, e tudo o que faz prospera. Sabe o que é isso? Quando temos a Bíblia em nós, nenhuma estação, por mais negativa que ela faz, ela não nos paralisa. Me explica como uma senhora chamada Vera faz aqui hoje. Segundo culto, e você quase não veio. Por quê? Porque estava cansado. Quando estamos e quando temos a palavra de Deus no nosso coração, independente da estação que nós vivemos, as nossas folhas não murcham. Pode faltar fruto, que não é fácil frutificar nessa hora, mas que tem qualidade na vida da planta, tem. Terceira e última, prática da leitura bíblica gera em nós a santidade, sem a qual ninguém verá a Deus. Olhem que o livro de João 17,14 vem dizer, dê-lhes a tua palavra, Jesus dizendo ao Pai a respeito de nós. Dê-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-o no culto de libertação. Santifica-o no sal grosso. Não, é sal grosso, está escrito aqui, ó, sal grosso. Ah, não. Não, santifica na arruda. Esses dias eu vi um pastor evangélico entregando folha de arruda. Por que esse infeliz então não é padre? Porque seria mais coerente dentro da teologia católica apostólica romana, que eu tenho todo o respeito. Todo o respeito. Agora, evangélico, colocando folhinha de arruda na orelha. Outra igreja que eu fui, eu vi, gente, ninguém me contou. Rosa! E se você levar a rosa para casa e ela murchar, é porque o ambiente está... É lógico que vai murchar! Ela não é Deus! Sabe aquela tolerância zero? É tolerância zero! Porque os pastores estão enganando! Os pastores estão brincando! Não
está correto com aquilo que os nossos pais ensinaram. Conhecereis a verdade, e é a verdade que liberta, e é a verdade que santifica. Teu grande job de hoje é você realinhar jejum e oração e Bíblia na sua vida. Tudo que eu falei aqui, eu não sou idiota, eu não sou medíocre. Tudo que eu falei aqui, você já esqueceu. Por isso que eu estou falando para você visitar o site amanhã. Eu falei tantos pontos aqui, quando eu prego com 3 pontos aqui, você já esquece da calçada. Imagine todos esses 9 pontos que eu falei aqui. Agora, de verdade, o meu interesse não é que você decore o que eu falei, mas se você quiser se disciplinar, ou se disciplinar, vá amanhã, começa a ler. Vamos parar de ser crente Google. Vamos parar de ser crente drive-thru. Em nome de Jesus. Vamos se disciplinar. Para você participar do hinduísmo, você tem que se disciplinar. Para você participar do budismo, você tem que se disciplinar. Para você participar do catolicismo, você tem que se disciplinar. Agora o crente não quer mais disciplina. Por isso que a igreja evangélica está subindo e crescendo. Porque não tem disciplina. E aqui eu não estou falando de disciplina de banco, de cadeira, não. É a disciplina. Olha, deixa eu falar uma coisa. Eu era muito novo na época. 98, eu nasci em 85. Quanto que dá isso? 13. Eu me lembro como se fosse hoje. Eu estava na sala com meu pai, vendo o Ronaldinho, o fenômeno, que até então não era fenômeno, né? Não, acho que já era fenômeno, sei lá, e raio também, pouco importa. E aí, sai a escalação, Ronaldo, cadê o Ronaldo? Não tá, quem vai entrar? Edmundo, nossa. Trocar Ronaldo pelo Edmundo, por quê? Porque o Ronaldo teve uma convulsão. O que aconteceu? Desestabilizou o time, perdemos aquela Copa de 98 lá na França. Tomamos um vareio. Aí esse Ronaldo, ele pode ter os seus defeitos dele, como todos nós temos. Mas esse Ronaldo, ele colocou na cabeça que a próxima Copa ele ia ganhar. É só você pegar os bastidores. Ele foi nos melhores de joelho. Ele foi nos melhores. Ele se disciplinou. Ele parou de beber do jeito que ele bebia. Ele parou de ir pra gandaia. Por quê? Ele teve que se disciplinar. Porque se ele quisesse ganhar aquela Copa do Mundo, ele precisaria de disciplina. Aí, chega a Copa de 2002. O cara tá voando. Se olhava para ele, dava até medo. Vai que dava uma travada no joelho. A gente via ele jogar, ele cortava para um lado, não é agora que quebra. Cortava para o outro e não quebrava. Estava rígido já, no bom sentido da palavra. A musculatura estava firme. Por quê? Porque a disciplina deixa o músculo bom. E aí na final, bola para um lado, o Oliver Kahn endemoniado do outro. Mentira, não é demoniado não, gente, só estou brincando. Ou seja, a gente vê o resultado do Ronaldinho na Copa de 2002, mas ninguém viu as noites de balada que ele não pôde ir para treinar. Quando nós vemos a vida de John Wesley, do século XVIII, um homem que nós falamos dele até hoje, nas academias teológicas falam, sabe quantas horas ele orava por dia? Quantas horas ele orava por dia? Ele orava 3 horas por dia. Só que quando ele precisava tomar uma decisão difícil na vida, ele acordava mais cedo e orava 5. E a história vem dizer que todo dia ele tinha que tomar uma decisão. Pegaram? Eu preciso desenhar. Sabe, não adianta a gente querer o sucesso na vida cristã se as nossas disciplinas não forem no padrão cristão. Tem pessoas aqui que são disciplinadas no serviço. Tem pessoas aqui que são disciplinadas na vida familiar. Não falta um Cinemark. Nossa, Cinemark é sagrado. Esses dias eu estava falando com uma família, pastor, você gosta de ir para a igreja todo dia? Eu levo meu filho para o cinema. Que leve. Mas será que você tem a mesma perspectiva e mesma garra de fazer a tua família feliz? Assim como colocar essas crianças de joelho antes de orar? Ou antes de dormir? Quais são as disciplinas que têm permeado a tua vida? Senão a gente não vai ter sucesso, gente. Se não formos disciplinados, se não permitirmos que Deus de fato venha reavivar, e esse culto é para isso. Para você que já está jejuando muito, esse culto você errou.
Não era para você vir. Se você que está orando muito, esse culto você errou, não era para você vir. Se você já tem lido muito a Bíblia, esse culto você errou, não era para você vir. Agora esse culto é para quem está jejuando pouco, esse culto está para quem está orando pouco, esse culto está para quem está lendo a Bíblia muito pouco. Reavive as disciplinas que são saudáveis. Abaixe as armas. Erga as armas espirituais. Significa que você vai ter vida fácil? Lógico que não. Mas o Senhor estará na frente. Assim como estava com Josafá. Eu termino esse sermão falando sobre Josafá. Me lembrei dele agora. Aleluia. É uma das histórias mais incríveis da palavra de Deus. Josafá estava com seu exército. E quando ele olhava para o exército dele e via o exército inimigo, ele falava, não, já era. Não vai dar. Olha as nossas armas. De repente o Espírito do Senhor fala com Josafá e diz, Josafá, sabe as armas que você tem? Ou que vocês têm? Sei, eu não vou usar elas. Eu quero que vocês vão para a guerra sem armas. Vocês não deram risada, sabe por quê? Porque não são vocês. Imagine você ir para uma entrevista de emprego sem currículo. O Senhor falou, ei, essa guerra é minha. Mas eu só vou entrar na guerra se vocês obedecerem. Abaixe as armas. Aí eu fiquei, acho que o Josafá olhou para você e falou, você não sabe brincar? Não brinca, Deus, pelo amor. Não, o que eu tenho de melhor já é pouco. O que eu tenho de melhor, olha o lado deles. Josafá, sabe como vocês vão guerrear? Cantando. Não. Josafá, os cantores estão aonde? Os cantores já estão todos animados. Coloquem eles na frente. Comecem a cantar uma música dizendo, cantai ao Senhor, porque o Senhor é bom, e a sua benignidade dura para sempre. Começa o UFC. O Golias lá, Golias entre aspas, ok? Você que, ok? Não vai achar que Golias que está nessa história. Golias é Davi, ok? Os caras tudo com fuzil. E a crentaiada. Louvai, porque o Senhor é bom. Louvai, porque o Senhor é bom. O que aconteceu? Preciso terminar a história. Começou a acontecer uma confusão entre eles. Eles se mataram. Aí o Josafá, acabou. A Bíblia vem dizer que Samuel, outra história, com uma oração, matou mais filisteus do que Sansão em toda a sua vida. Uma oração de Samuel matou mais filisteus do que Sansão em toda a sua vida. A palavra de ordem hoje é para você que está me ouvindo, é o seguinte: abaixe as suas armas. Comece a erguer armas espirituais. Quais são? Jejum, oração e Bíblia. Antes de casar, jejum, oração e Bíblia. Antes de comprar um apartamento, jejum, oração. Antes de pensar em mudar de igreja, jejum, oração e Bíblia. Você que é de outra igreja, não vem inventar moda de vir para cá fora da presença de Deus, hein? Não vem ser Jonas aqui não. Não vem ser Jonas aqui não. Pastor, mas eu senti tanto a presença de Deus dele aqui. É lógico, ele está aqui, vai sentir a presença de quem? Do Satanás? É lógico que é de Deus. Em nome de Jesus Cristo, não seja Jonas para ninguém. Eu não quero ficar cheirando peixe. Quando você tiver que tomar alguma decisão na sua vida, jejum, oração e Bíblia.
pastor, isso está espiritualizado, não concordo com isso, que não deu certo comigo. O problema é seu. Alguma coisa aconteceu no meio do caminho que você não teve sabedoria para lidar com isso. Mas que essas disciplinas funcionam. Se não funcionar, eu procuro fazer outra coisa da minha vida, vou voltar a ser músico, sei lá, eu invento alguma coisa. Ou eu acredito naquilo que eu estou pregando, ou eu acredito naquilo que eu estou pregando. Eu não consigo ser meio... Deu para perceber que eu sou intenso. Ou eu entro de cabeça, ou eu não entro. Eu sou assim. E eu sei que vocês também são assim. Vocês não estão aqui porque a igreja é bonitinha, não. Vocês estão aqui porque de fato acreditam naquilo que eu estou pregando. E a palavra de ordem é: abaixem as armas carnais. A Bíblia vem dizer que maldito é o homem que confia no homem. Não é maldito o soeiro que confia no ferreira. Não. É maldito o soeiro que confia no soeiro. E faz do seu braço forte. Esses são malditos. Porém, benditos são aqueles que sabem que os seus braços se cansam, mas o braço do Senhor não se cansa. Em nome de Jesus, que a vida das disciplinas espirituais venham sobre nós. Que em nome de Jesus Cristo, uma onda de avivamento venha sobre a nossa casa. Os nossos filhos possam jejuar com a gente. Os nossos filhos possam ler a Bíblia com a gente. Os nossos filhos possam orar com a gente. Ensine a família no caminho que ela deve andar. E até quando ficar velho não vai se esquecer. Que em nome de Jesus possamos ser mais do que evangélicos. Possamos ser discípulos que de fato cumprem aquilo que está escrito na Bíblia. Jejum, oração e Bíblia. Esse é o melhor job que você pode realizar na história da tua vida. É o job do meu pai, é o job que meu avô deixou, é o job que o pastor Daniel deixou, é o job que muitos homens deixaram, e é o job que a gente vai deixar para essa geração. Podemos talvez não deixar herança, porém deixaremos um legado. Qual legado? Job, jejum, oração e Bíblia. Que esse seja o tripé da nossa vida cristã de hoje em diante. Vão ter momentos que você vai estar mais assim, mais assado, não tem problema. O insucesso de um dia não pode te paralisar, não pode paralisar para o sucesso do próximo dia. E outra coisa, o sucesso de um dia não garante o sucesso do próximo dia. Tome cuidado, as grandes guerras foram vencidas depois de um grande sucesso. Aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. A menor distância entre o sucesso e a queda é a falta de cuidado próprio. E a melhor forma de você se cuidar é jejuando, é orando e é lendo a palavra de Deus. Essa palavra é a palavra dos meus bisavós, é a palavra dos meus avós, é a palavra dos meus pais, será a palavra da minha geração, será a palavra dos meus filhos, será a palavra dos meus netos, será a palavra dos meus bisnetos. Pode entrar geração, pode passar tudo, mas a palavra do Senhor não passará. Se vocês estão comigo, por favor, levante suas mãos aos céus. Se você pode, por favor, com as suas mãos erguidas, feche os seus olhos nesse momento e comece a falar com Deus. Se de fato você está falhando em alguma área, com certeza está, senão você não estaria aqui hoje. Comece a confessar os seus pecados, comece a adorá-lo, comece a agradecê-lo, comece a suplicá-lo. Comece a falar para Deus: eu estou falhando contigo. No mínimo, a gente precisa sair daqui pessoas mais crentes, no mínimo, pessoas mais orientadas e capacitadas pelo Senhor, no mínimo. Somente aqueles que querem ser avivados ou reavivados pelo Senhor se coloquem em pé. Vamos fazer dessa canção nosso job de hoje. Vamos fazer dessa canção. Já cantou 2, 3 vezes essa canção, mas cante como se fosse a sua oração. Vai lá. A minha cruz tomou, então morreu, para que eu fosse liberto. Minha vida então te dou e cantarei tua bondade para sempre.
Cadê o teu job de hoje? Vai lá. Digno é o Senhor, Jesus, a ti todo louvor. Uau. Digno é o Senhor. Não tem coisa melhor do que a igreja cantando. Digno é o Senhor, Jesus, a ti todo louvor. Digno é o Senhor. Será que os disciplinados espirituais estão aqui? Eu posso ouvir um amém? Acelere. Olha. Minha vergonha se foi, tamanho amor que me toca e constrange. Tua graça não tem fim e cantarei tua bondade pra sempre. Digno é o Senhor, Jesus, a ti todo louvor. Digno é o Senhor, digno é o Senhor, Jesus, a ti todo louvor. Digno é o Senhor, digno é o Senhor, Jesus, a ti todo louvor. Digno é o Senhor, digno é o Senhor, Jesus, a ti todo louvor. Digno é o Senhor. Somente aquele que tem o que dizer para ele, diga. Se você não tem o que dizer, Seja exaltado, pelo menos cante. e o louvor somente a ti. Ah. Nome sobre todo nome, que tua glória encha aqui. Quem quer isso? Seja exaltado no céu. Quem deseja isso? Louvor somente a ti. Nome sobre todo nome. Nada é sobre nós. Glória Tudo é sobre ele. seja exaltado nos céus e o louvor somente a ti. Nome sobre todo nome, que tua glória encha aqui. Seja exaltado nos céus e o louvor somente a ti. Nome sobre todo nome, que tua glória encha aqui. Seja exaltado nos céus e o louvor somente a ti. Nome sobre todo nome, que tua glória encha aqui. Seja exaltado nos céus e o louvor somente a ti. Nome sobre todo nome, que tua glória encha aqui. Se você pode dar um brado de júbilo, dê um brado de júbilo àquele que é o Rei dos Reis. Digno é o Senhor, Jesus, a ti todo louvor. Digno é
Com as suas mãos erguidas, todos, por favor, com seus olhos fechados, com as suas mãos erguidas e o coração aberto, digam assim: Senhor Jesus, eu te recebo como único, suficiente Salvador da minha vida. Perdoe os meus pecados, perdoe as minhas falhas. Que a partir de hoje não falte jejum, no formato que eu conseguir. Que nunca falte oração, no formato que eu conseguir. Que nunca falte leitura bíblica, no formato que eu conseguir. Pai, me ajude. Me ajude. Que essas disciplinas espirituais estejam presentes todos os dias, até a tua volta gloriosa. Se você pode, ainda com os olhos fechados, mas agora com as mãos baixas, por favor. Se você fez essa oração pela primeira vez, glória a Deus. Se você fez essa oração pela primeira vez, desejando aceitar a Jesus como teu único e suficiente Salvador, aproveite que todos estão com os olhos fechados. Se você deseja aceitar Jesus pela primeira vez, eu te convido a você levantar o seu braço mais alto que você puder nesse momento. Se você se afastou dos caminhos do Senhor e deseja voltar, levante também o seu braço e fique com o teu braço erguido. Não abaixe seu braço, por favor. Não abaixe seu braço, por favor. Nós já temos 2 pessoas com os braços erguidos, mas eu sinto que tem mais pessoas. Se você deseja aceitar Jesus, ali mais uma pessoa com a mão erguida. Já temos 3 pessoas, não abaixe seu braço. Eu sei que é cansativo, mas Jesus sofreu muito mais com os braços estendidos na cruz do Calvário. Se você deseja aceitar Jesus ou voltar para Ele, você tem a oportunidade de levantar suas mãos. Você que está com o seu braço erguido, você nesse momento vai receber uma Bíblia de presente. Cadê os nossos irmãos com a Bíblia? Ali, está enxergando. Ali atrás tem uma mão erguida. Ali do meu lado também tem uma mão erguida. Ok. Eu te dou mais 15 segundos para você tomar essa decisão. Se você deseja aceitar Jesus, eu peço que a igreja continue em intercessão. Se você deseja aceitar Jesus, você pode levantar o seu braço, sua mão para cima. Se você deseja de fato ter disciplinas espirituais a partir de hoje. Amém. Você que recebeu essa Bíblia de presente, por favor, sai do seu lugar e vem aqui à frente, porque eu quero te dar um abraço. Deus te abençoe. Parabéns. Deus te abençoe. Pode voltar. Pode voltar. Deus te abençoe. 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 Toca aí. Toca aí. Deus te abençoe. Uma salva de palmas ao Senhor pela família. Filho de crente não é crentinho. O Luca, filho do nosso irmão Marcos Minozzi, Margarete Minozzi, está aceitando a Jesus. Deus te abençoe, Luca. Mexe com o tornozelo atrapalhado, veio para frente. Deus abençoe.
que eu vou cantar. Parabéns para você. Digno é o Senhor. Pela última vez, erga suas mãos e cante isso. Digno é o Senhor.